Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Movimento Aprender para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Tayane e esta é a nossa aula 5 da semana 18. Hoje teremos ciências com o reino animal na página 11 e também história com direitos humanos nas páginas 12 e 13. Então, peguem o material de vocês, lá na atividade 5, página 11, vamos preencher a data. Hoje é dia 2. O mês é julho, com LH, e representamos o mês de julho com o número 7, porque ele é o 7º mês do ano. O ano é 2021 e podemos abreviar para os dois últimos números, 21. Antes de começar a atividade, vamos falar um pouquinho sobre seres vivos. Nós vimos nas outras aulas, né, sobre as plantas, depois vimos sobre a cadeia alimentar. E para a gente continuar, eu preciso apresentar um tipo de ser vivo bem especial. Antigamente, classificar os seres vivos era algo muito fácil. Eles dividiam em dois grupos. O primeiro grupo era o grupo do reino vegetal e o segundo grupo era o grupo do reino animal. Então, plantas e animais. Esses eram os seres vivos. Depois, com o avanço da tecnologia e principalmente após a invenção do microscópio, eles perceberam que haviam outros seres muito pequenos que não se encaixavam nem como vegetal e nem como animal. Então, em 1866, eles criaram o reino protista, onde haviam todos os seres microscópicos. Com o passar dos anos e o avanço da ciência, eles perceberam que esses seres microscópicos não eram tão parecidos entre si e foram criando outras classificações. Então, eles criaram também o reino Monera, onde ficam as bactérias, e criaram também o reino Fungi, onde ficam os fungos. Hoje, essa classificação ainda está em mudança, tá? Mas, inicialmente, são esses 5 principais reinos de seres vivos. Vamos começar falando sobre as bactérias. Bactérias. As bactérias são organismos muito simples, de diferentes formatos, que se reproduzem por divisão. Então, aqui do lado, vocês podem ver o desenho de como ela se divide. Aqui é uma bactéria e ela vai se dividindo e viram duas bactérias. É como se ela fizesse um clone de si mesma. São conhecidas por causarem doenças aos seres humanos, porém, auxiliam no funcionamento do nosso corpo. Então, aqui tem o desenho, isso daqui é o nosso intestino, tá? O intestino fino, o intestino grosso, e no nosso intestino e também na nossa boca é repleta de bactérias. Nem todas as bactérias são ruins. As bactérias, elas ajudam no funcionamento do nosso corpo. Então, quando a gente come, lá desde a boca, né, ela vai ajudando a decompor aquela comida que a gente está mastigando, depois passa, né, pelo estômago, quando vai lá para o intestino, essa comida mastigada é a bactéria que ajuda a decompor isso, a transformar isso em cocô. E ela também ajuda a tirar dessa mistura toda os nutrientes e vitaminas. Então, nem toda bactéria é ruim. Aliás, vocês já devem conhecer, né, um produto bem famoso no mercado, que é o leite fermentado. E o leite fermentado, ele vem escrito, né, que ele possui lactobacilos vivos. O que são esses lactobacilos vivos? Bactérias. São bactérias boas
que estão vivas ali dentro do líquido, e quando a gente bebe, ela vai fazer parte, né, no intestino, junto com as outras bactérias. Vai ajudar a recompor as bactérias boas do nosso corpo. Também possuem um papel importante na natureza, pois, assim como os fungos, são responsáveis pela decomposição dos seres vivos. Vamos falar agora sobre os fungos. Fungos. Os fungos, que comumente são confundidos com plantas, não podem produzir seu próprio alimento. Junto com as bactérias, são responsáveis pela decomposição dos seres vivos. Então, antigamente, os fungos, principalmente os macroscópicos, que é isso, né? São os que a gente não precisa de um microscópio para ver, os fungos grandes, por exemplo, o cogumelo, eles eram confundidos com plantas. Depois de estudá-los, perceberam que eles não realizam fotossíntese, então eles não produzem o seu próprio alimento como as plantas fazem. Logo, eles não podem fazer parte do reino vegetal. Junto com as bactérias, a maneira deles se alimentarem é pela decomposição de outros seres vivos. Os fungos são utilizados para as mais diversas funções, dentre elas as leveduras para a fermentação de pães, vinhos e cerveja. Acho que agora os fungos ficaram até mais amigáveis, né? Então, quando a gente vai fazer o pão, aquele fermento biológico que a gente coloca no pão, nada mais é do que um tipo de fungo, a levedura. Essa fermentação que faz o pão crescer, que também faz o vinho, faz a cerveja e faz também medicamentos, tá bom? Agora que vocês já conhecem sobre bactérias e fungos, vamos voltar lá para a atividade. Então, peguem o material de vocês. Vamos ler juntos. Na semana anterior, estávamos estudando sobre a alimentação dos seres vivos, especificamente cadeia alimentar. Atividade 5.1. Nesta atividade, coloque o nome de cada ser vivo formando cadeias alimentares. Então, aqui vocês vão fazer a cadeia alimentar, sendo que a última já vem escrito, né? É sempre fungos e bactérias. Então, vamos colocar o nome desse ser vivo. Isso daqui se chama alface. O alface, ele serve de alimento para ser humano. Se quiserem escrever também, tá? Ao invés de ser humano, vocês também podem escrever mulher. E o ser humano, essa mulher, serve de alimento para fungos e bactérias. Continuando a cadeia alimentar. Então, aqui, a primeira parte da cadeia alimentar é o milho. O milho serve de alimento para a galinha. A galinha serve de alimento para o ser humano. Se quiser, vocês também podem escrever homem. E o ser humano, o homem, ele serve de alimento para fungos e bactérias. A próxima cadeia alimentar começa com a minhoca. A minhoca serve de alimento para o peixe. O peixe serve de alimento para o ser humano. O ser humano serve de alimento para fungos e bactérias. Quem quiser escrever criança ou menina, vamos colocar menina. Também pode ser. Então, observe. No final de todas essas cadeias alimentares,
estão os fungos e bactérias, porque quando morremos, eles são os responsáveis pela decomposição de nossos corpos. Então, quando a pessoa morre, quem vai decompor o corpo? Fungos e bactérias. E até mesmo antes, né, de morrer. Quando a gente come esse peixe, quem vai ajudar a decompor esse peixe dentro da nossa boca, dentro do nosso intestino, são os fungos e bactérias. Agora vamos iniciar nossa aula de história. Atividade 5.2. Leia os quadrinhos a seguir. Então, aqui no quadrinho, né, nós vemos um homem cadeirante, ele está lendo o jornal. No jornal está escrito emprego. Depois ele sai correndo, né, todo animado, com um papelzinho na mão, provavelmente o endereço. E quando ele chega, tem uma placa bem grande apontando para a escada, escrita vagas para deficientes. Entre. E olha a carinha dele, né? De decepção. 5.3. Para refletir sobre o assunto do texto acima, responda as questões. Então, letra A. O rapaz da imagem está em busca do que ao ler o jornal? Saber o time que ganhou o campeonato de futebol. Segunda alternativa, uma oportunidade de emprego. E terceira alternativa, um anúncio de venda de moto. Então, o que ele está lendo no jornal? Está escrito aqui, ó, emprego. Então, ele está procurando uma oportunidade de emprego. Agora, na letra B. No último quadrinho do texto, percebemos que o rapaz encontrou algum obstáculo em seu trajeto. Qual seria? Então, lá no último quadrinho, qual o obstáculo que ele encontrou? Vocês vão escrever aí a escada, né? A escada que impede o acesso por cadeiras de rodas. Isso é muito triste e também muito real. Como você se locomove por sua cidade? 5.4. Escreva em cada situação como a pessoa está se locomovendo. Então, vamos pensar as maneiras de locomoção na nossa cidade. Aqui, a primeira, ela está se locomovendo a pé. Depois, temos o homem que está se locomovendo de bicicleta. Na terceira imagem, podemos se locomover de ônibus. Na próxima imagem, podemos se locomover de motocicleta ou somente moto. A próxima imagem, nós também podemos se locomover de carro. E a última imagem, podemos se locomover de caminhão. Já parou para imaginar como um cadeirante se locomove? Será que ele se locomove a pé? É a mesma coisa andar a pé e andar de cadeira de rodas? Lá no quadrinho nós vimos que não, né? Então, aqui, rampas para acessibilidade são fundamentais, porque não é a mesma coisa do que andar a pé. Se não tiver essa rampa para descer e subir da calçada, ele tem que fazer um maior esforço para subir a guia de sarjeta, é até perigoso a cadeira virar, né? E também fica lá um tempo parado no meio da rua, correndo o risco de ser atropelado para conseguir subir. Quando se deparam com escadas, então, já pensou que triste você não poder acessar uma biblioteca, uma escola, um cinema, porque há escadas. E elevadores nos ônibus proporciona independência.
E aí você quer viajar ou se locomover pela cidade, precisa do transporte coletivo e não tem como entrar. Já imaginou? Olha só a altura desses degraus. É impossível entrar aqui de cadeira de rodas, né? Então, o que que a pessoa tem que fazer? Ou ela depende da ajuda de alguém, né? E isso é um pouco constrangedor, alguém pegar essa pessoa no colo, outra pessoa pegar a cadeira, colocar a cadeira dentro do ônibus e para descer a mesma coisa. Você tem que precisar de ajuda para alguém te pegar no colo, pegar a sua cadeira. Isso não é legal, né? Isso não é nada legal. O importante é que no ônibus tenha, geralmente não fica aqui, né? Fica pro lado de trás. É um elevador que ele abaixa, o cadeirante entra no elevador, o elevador sobe e pronto, está dentro do ônibus. Cadeirantes também dirigem. Vagas especiais são um direito. Vocês com certeza já viram essas placas pela cidade, né? Em que diz que a preferência de estacionar é somente do deficiente físico. Por quê? São vagas maiores. Olha só aqui na imagem. Ele precisa deixar a porta aberta com segurança, né? Para que um carro não venha e não bata aqui, porque ele tem que vir com a cadeira, entrar no carro com os braços, né? E essa porta fica aberta. E depois ele mesmo fecha a cadeira e guarda. Então, tem que ser uma vaga especial, tem que ser uma vaga próximo a pontos importantes como hospitais, escolas, bancos, porque da mesma maneira que é complicado andar de cadeira de rodas pelas escadas, também é complicado nas vias públicas, por exemplo, o caso de buraco, placas, postes. Então, quanto mais próximo a vaga do deficiente, melhor. Vocês podem prestar atenção em supermercados, lojas, que a vaga é sempre pertinho da porta de entrada. E banheiros femininos e masculinos também devem ter adaptação para cadeirantes. Afinal de contas, né, todo mundo usa o banheiro. E aí você precisa usar o banheiro de uma loja, de estabelecimento, e a cadeira de rodas nem entra no banheiro. Ou se entra, não tem a barra lateral. Como você vai fazer para sair da cadeira de rodas e ir para o vaso sanitário, né? Então, tudo isso tem que ser adaptado. É um direito de todo mundo poder usufruir da cidade. E 5.5, elabore uma legenda para a imagem. Então, temos aqui uma imagem bastante triste, né? E real. Aqui embaixo tem a fonte de onde foi tirada essa imagem. E vocês vão pensar numa frase que fale alguma coisa sobre o que está acontecendo aqui. Aqui a resposta é pessoal. Cada um vai fazer a sua, tá? É muito importante exercitar a escrita e também a criatividade. Eu vou colocar a minha frase, ela vai ficar como sugestão, mas o legal é que cada um faça a sua. Eu coloquei o seguinte: a falta de planejamento nas vias urbanas dificultam a acessibilidade de cadeirantes. E não só cadeirantes, né? Também há as pessoas que se locomovem com andadores, tem também pessoas com carrinhos de bebê, que aí tem que ir lá pela rua para poder desviar de uma árvore, né? Na verdade, a errada aqui, coitada, nem é a árvore, mas o espaço que foi deixado na calçada. Tinha que ter uma calçada mais larga para que houvesse, sim, a árvore e também um espaço para que os pedestres pudessem caminhar. Pessoal, a atividade 6, lá da página 15, que seria na segunda-feira, ela vai ser realizada em casa, tá? Vocês vão realizar sozinhos, e assim que voltarmos do recesso, o professor de vocês vai corrigir, tudo bem? Então, essa daqui não vai ter a videoaula, mas eu tenho certeza
que com todas as videoaulas que a gente já fez de adição e subtração, vocês vão tirar de letra, tá? Prestem bastante atenção. Lembrem que primeiro a gente sempre começa pela unidade, tá? É sempre aqui pela unidade, depois que a gente vai fazer a dezena, e prestem atenção para na adição, quando o número fica maior do que 9, por exemplo, né, aqui que vai ter 7 mais 6, lembrar que maior do que 9 tem que usar a dezena, e no caso da subtração, prestar atenção quando o número de cima for menor que o número de baixo, que aí o número de cima tem que pegar uma dezena emprestada, certo? Mas não deixem de fazer. E olha, não vai embora não. Antes da gente encerrar, você já se inscreveu no canal? É muito simples. Lá no celular vai aparecer dessa maneira. E vocês vão clicar aqui, ó, onde está escrito em vermelho, inscrever-se. Vocês vão clicar aí e vocês já estarão inscritos no canal. Vai aparecer inscrito. E pronto, não precisa se inscrever mais, tá bom? Vocês vão se inscrever apenas uma vez. Depois que vocês se inscreverem, que apareceu aqui, ó, inscrito, vocês podem clicar aqui nesse sininho e sempre que chegar uma aula nova, o YouTube vai avisar vocês, tá bom? E não deixem de clicar no like, que é aqui nesse joinha, que quanto mais likes tem o vídeo, mais ele fica visível para outras pessoas no YouTube. Se quiserem, vocês também podem deixar comentários para mim aqui, tá bom? Eu vou adorar conhecer vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e nos vemos na próxima aula.